Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo dois convidados incríveis. Eles são corretores de imóveis no segmento de imóveis comerciais. Com vocês, Márcio Dueck e Michel Alan. Obrigado, pessoal, por ter vindo. Obrigado por dedicar um tempo para estar aqui. A gente conhece, todo mundo conhece a profissão corretor de imóveis, né? Uma profissão muito conhecida, só que essa especialidade de imóveis comerciais é uma coisa que eu, inclusive, tenho muitas dúvidas para poder tirar com vocês sobre isso. Mas antes, eu sempre peço para todo mundo que vem aqui contar a história. Então, eu queria pedir, por favor, para vocês contarem, se apresentarem, contarem a história de vocês e a história da parceria de vocês também. Então, por favor, bem-vindos. Legal. Primeiro, obrigado aí. Michel, manda bala. Obrigado também, Rafael, a gente agradece aí. Eu que agradeço, tamo junto. Minha história começa lá atrás, né? Mais ou menos aí uns 96 anos. Um tio do meu avô, lá no hoje conhecido como Saara, no centro do Rio, né? Saara, sim. Então ele foi um imigrante libanês, veio para cá, e aí veio trazendo outros colegas dele. Ele teve comércio ali. No comércio. Sim. Na época era um comércio somente de atacado. E aí onde começou a desenvolver esse trabalho aí de corretagem, né? E com o passar dos anos, ele inseriu o meu tio Marcos Alan, no negócio. E eu cresci ali no Saara, desde 13, 14 anos eu frequento o Saara. Mas era um negócio de loja ou já era corretagem? Não, eu frequentava as lojas, né? Meu tio tinha uma loja lá, então eu trabalhava na loja, muito novo. E estava sempre vendo meu avô participar, e alguns negócios ele me levava até para eu escutar e falava assim, você escuta, não fala nada. E eu participava de muitas negociações dele. E na hora vindo embora, eu sempre participava ali ouvindo ele e meu tio falarem dos negócios, né, nas estratégias, dos fechamentos, e aquilo ali, desde garoto, veio massificando e eu adorava aquilo ali. E aí, com 26 anos, meu tio Marcos me convidou para entrar lá e começar a participar literalmente do negócio. E graças a Deus eu fui muito bem lá, fiz muitos amigos no negócio e comecei a enxergar negócios fora do Saara. Então, o foco era o Saara, né? O Saara. da família era muito centro ali, e meu avô sempre falou que os amigos dele, investidores, tinham grandes negócios fora. Eu ouvia falar em grandes negócios em valores muito mais altos do que praticado ali, e eu queria fazer parte desse pessoal que fazia esses grandes negócios. Foi onde eu comecei a andar em todo o Rio de Janeiro para entender, conhecer outros parceiros, e comecei a fazer grandes negócios, né? Meu primeiro negócio foi um imóvel grande que eu acreditava muito, mas todo o entorno não acreditava. A gente ali no Saara estava acostumado a fazer vendas de 4 a 5 milhões de reais, e esse era um imóvel de 16 milhões de reais. Então esse foi meu primeiro grande negócio, e graças a Deus deu certo. Foi com um amigo do meu avô, que por um acaso eu conheci ele em Duque de Caxias, e hoje é um grande investidor amigo nosso. E dali eu fui fazendo negócio em Niterói, São Gonçalo, Bangu, Nova Iguaçu e em toda a área do Rio de Janeiro. Quando eu fui fazer um negócio em Copacabana, de uma sala comercial, que não é o nosso foco, mas tinha um investidor amigo que estava precisando de uma sala comercial, aí foi onde eu conheci o Márcio, aí, um grande irmão aí que a vida me deu, e vai poder contar um pouco como começou a nossa história aí, um pouco dele aí também. Então, eu já vim do varejo. Meu pai, na verdade, meu avô, abriu, deve ter 70 anos, uma loja de roupa chamada Elegante. E meu pai, enfim, começou a trabalhar muito cedo com ele e tal, meus filhos também junto, até que cada um foi para um lado e meu pai continuou com a loja de roupa, e meu pai abriu a Borélia, que ano passado fez 50 anos. 50 anos. Agora está com 51 anos de marca. Então, eu comecei trabalhando lá dentro. Eu comecei também com 16 anos, na época tinha cheque, eu acho que a maioria hoje nem sabe o que é cheque. Meu pai me botou para
para começar a organizar os cheques, correr atrás de cheques sem fundo, e comecei a aprender as coisas, 15, 16 anos. Isso por conta do varejo, né? Então o varejo tinha muito isso, né? Tinha muito, demais. Aí comecei assim, aí depois, com 21 anos, eu abri a minha marca, Limits, que aí até a gente se conheceu lá, né? Sim. Aí, com 21 anos eu fui, graças a Deus o negócio foi super legal, tal, enfim. A gente abriu franquia, o negócio cresceu bastante, tinha franquia no Brasil todo, lojas próprias e franquias. Aí em 2018 eu saí, vendi minha parte, saí, voltei a trabalhar um pouquinho com meu pai. Em 2020, 21, acho que 2020, a gente tinha uma sala comercial que aí a gente falava, vamos vender essa sala, tal, não sei o que, estava muito grande a sala, uma sala enorme, tal. Aí, de repente, por uma indicação de 2 amigos, veio o Michel lá na sala com um investidor. Aí batemos papo, foi muito bom, nunca vou me esquecer que esse investidor virou e falou assim, olha, esse aqui é o melhor corretor do Brasil, hein? Pô, esse cara é muito bom, tem que vender com ele, não sei o que tal. Acabou que não saiu o negócio até. Mas aí, conversa vai, conversa vem, comecei a conversar com o Michel, de bobeira. Veio pandemia muito forte e tal. Aí, pô, preocupado, né? A loja fechando. Eu falei, cara, loja fechar, que coisa esquisita. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Não é, pô, uma situação complicada. Eu falei, Michel, pô, e como é que tá aí? Ele falou, porra, Márcio, você tem muito amigo, cara, muito conhecido aí. Pô, eu tô vendo que você está com muita gente. Cara, vê os teus amigos aí, o que eles querem. Pô, se tem alguém querendo vender imóvel, não era nem comprar, porque ele já tinha vários investidores, né? Vê quem é que quer vender imóvel e tal. Beleza, cara, deu, sei lá, poucos dias. Um amigão meu também falou, cara, do lado de onde eu tava, que era na Galeria Municipal, falou, a gente, pô, de repente venderia a loja aqui e tal. Ela falou, beleza, vamos trazer o Michel. O Michel, porra, fiz a propaganda dele também, levamos o Michel lá. Aí deu, sei lá, a gente entrou na loja, ele olhou a loja e tal. Aí, quanto é que tá? Tanto. Aí falei assim, e aí, Michel? Ele falou assim, é tanto? Tá bom, vamos lá, vou ali fora rapidinho fazer a ligação e volto. Aí, 10 minutos ele voltou, sei lá, um pouquinho menos. Aí eu falei, a loja está vendida. Aí o pai dele falou assim, não, peraí, eu tenho que falar com meu irmão. Aí eu falei, mas não era esse valor que você estava ficando? Não, é muito recente, tal, deixa a gente ver. Aí o Michel falou assim, ó, esse valor a loja está vendida, o que vocês querem? A gente fala muito isso, né? A gente imagina que quando o negócio é muito rápido, as pessoas acham que vale sempre mais. Exato. Aí, beleza, deu, sei lá, alguns dias, o negócio acabou, em relação a isso, não andando. Ele falou assim, cara, eu acho que a gente está querendo vender o prédio todo, que era uma loja com prédio em cima, com uma academia em cima. Aí eu falei, pô, bicho, agora acho que vai ser mais difícil. Ele, não, vamos lá, deixa eu ver, tal, não sei o quê. Aí ele levou para os investidores, aí o negócio andando e tal. Aí demorou mais uns 2, 3 meses, o negócio concluído, a gente acabou vendendo o prédio todo, que foi muito melhor do que vender só a loja. Legal. Aí eu falei assim, cara, esse negócio é bom, né? Gostei. Acho que o negócio... Porra, no início da pandemia, né? Início da pandemia. Só puxa um pouquinho. Então... acho que vai ser legal, isso aí é um negócio bom. Aí continuei com a loja e tal, mas trocando muito com o Michel e começando a ver quem quer vender imóvel, né? Amigos meus e tal. Aí saiu um outro negócio, eu falei, cara, tô gostando disso. A loja do meu pai é de roupa social, terno, adoro varejo, sempre gostei muito do varejo. Mas eu gostava mais dessa parte de negociação, né? Enfim, aí eu falei, Michel, e aí, cara, vamos começar a fazer negócio e tal. Eu comecei a fazer negócio sozinho, algumas coisas com o Michel. A gente começou a fazer algumas coisas juntos. Aí eu comecei a fazer muita coisa sozinho também, comecei a conhecer muita gente, outra realidade. Enfim, eu sempre fui do lado do varejo e tal, né, de abrir loja, não sei o quê. Agora eu comecei a alugar loja ou vender loja. Aí foi aí onde a gente se conheceu e há um ano atrás a gente pegou um escritório, tá? A gente já fazia negócio juntos, mas a gente começou a Mabruc e vai fazer um ano agora, Que né? legal, que legal. Então, a experiência do Michel, que desde novo já entrou na corretagem, né, desde cedo, o Márcio
veio do varejo, mas e a relação, me corrija se eu estiver errado, a relação de quem tem marca, de quem tem loja física, de quem rodou anos no varejo com imóveis comerciais, ela também é muito próxima, porque você Muito, sim, respira e vive demais. isso. E o Agregou legal é que o muito. Michel, pode falar um pouquinho, ele até também trabalhou no varejo, né? Sim. Teve negocinho de Eu tive loja. Chegou a abrir 3, 4 Eu lojas. cheguei a ter 4 lojas. Que legal. Então a gente, na verdade, trocou a experiência, né? Exatamente. Então isso é bem interessante, porque a gente tem esses dois lados, né? De tanto lojista, de Sim. saber de negócio e procurar pontos interessantes para a gente, quanto agora fazendo isso para os outros. Os Né? clientes Legal, nossos. legal. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar sobre a Mabrook. A Mabrook, ela é uma corretora especializada em imóveis comerciais. Em né? lojas. Em lojas Lojas comerciais. Lojas comerciais. Quais são as soluções que vocês oferecem hoje? Seja para o dono do imóvel, para quem quer investir, ou até para uma marca, por exemplo. Sim. Então, a gente costuma dizer que a gente não vende contrato, né? Isso é um diferencial imenso de outros colegas. A gente vende o imóvel e sempre o inquilino futuro. Então, um exemplo, hoje a gente tem um imóvel lá que custa seus 10 milhões de reais e está com aluguel de 60 mil reais. Para alguns investidores financeiros, não os investidores patrimonialistas, eles vão falar, pô, dando 0,6, a Selic aí 0,5, pô, isso para mim não está valendo a pena. Mas a gente estrutura a negociação para o próximo inquilino. Então a gente enxerga que aquele inquilino ali está com um aluguel defasado, que aquele imóvel ali vale de 90 a 120 mil Você reais. avalia até Potencial, tecnicamente né? isso. Exatamente. Pela região, tipo assim, abriu tal coisa do lado, Exato. tá O valendo grande mais. negócio nosso, e assim, eu aprendi muito com o Michel, e eu acho que isso aí é um diferencial muito bom dele, é a avaliação do negócio, a avaliação do imóvel. Porque isso aí ajuda muito a gente a saber se esse imóvel que ele está comprando tem, como ele falou, tem esse futuro, se ele tem, se vai ter a liquidez, né? valorização dele, Entendi, né? entendi. Às vezes está defasado. Exato. Entendi. Então a gente pega muito isso, a gente pega às vezes imóveis também vazios que estão sendo mal trabalhados e a gente, com essa expertise do Márcio também, com essas marcas que a gente está trazendo agora para as lojas de rua, isso agrega muito e a gente consegue entregar hoje, na verdade, um imóvel com uma rentabilidade boa, com uma valorização e uma liquidez diferente de muita gente. Então, hoje o pessoal está procurando muito a Mabrook por isso, né? Então, a gente pode falar que hoje a gente está brigando aí de igual no imóvel comercial com a Selic. Caramba! E a gente, aí é um segredo nosso que a gente consegue provar até que é melhor. Só que aí Caramba! tem que sentar com a gente para a gente Caramba. mostrar. Isso com certeza existe uma grande avaliação, inclusive, sobre a região também, Sim, né? sim. Porque a região interfere muito nisso também, na capacidade comercial daquele imóvel, né? Total. De interesse das marcas. Né? E as coisas mudam, né? Assim, centro da cidade. Sim. Eu sempre ouvi do meu avô, centro da cidade nunca vai desvalorizar, né? Meu avô estaria com 100 e tantos anos, pessoa maravilhosa, faleceu há 10 anos. Mas sempre vi isso, ele não viu o centro cair como ele caiu. E o centro realmente sempre foi maravilhoso. Então, assim, as coisas vão mudando e o nosso trabalho, o nosso negócio é ir acompanhando justamente os lugares para a gente saber o que está valorizando e principalmente o que vai valorizar. Porque todo mundo fala assim, já quando começou a pandemia, daqui a pouco o centro já vai estar bom, daqui a 2, 3 anos. A gente fala assim, não, a gente acredita que de repente um pouquinho mais. Então, outros lugares que caíram e lugares que cresceram também, que é onde a gente acompanha e que muita gente não sabe, mas tem lugares que às vezes é melhor, sei lá, para um cliente nosso que ele nem imagina que ele vai bem lá, mas a gente fala, cara, acredita, tal, e graças a Deus, assim, acho que a gente tem dado muito certo com esses nossos parceiros que eles têm acreditado muito na nossa avaliação para poder abrir negócio, e são negócios que as pessoas investem muito, não é um negócio que o cara abre uma loja ali, gasta 100, 200, o cara bota 1, 2, 3, 4 Sim. milhões de reais para abrir uma loja, fora Sim. o investimento, às vezes, de comprar o imóvel. Sim, sim. Então, me corrija se eu estiver, eu já até imagino a resposta, mas entre fazer um investimento no imóvel para alocação residencial e um comercial, independente do valor, óbvio que existe uma Não tem diferença, comparação. é incomparável. É incomparável.
para investimento, né? Porque aquele negócio, o cara, para morar, a pessoa, para morar, ela vai comprar um imóvel que ela se vê lá dentro, né? Que vem construindo uma família e tal. Diferentemente do imóvel comercial, que ou você compra para fazer o seu negócio lá, que vai te permitir fazer dinheiro para comprar o seu imóvel residencial, talvez, e para rentabilidade também. Então, isso eu acho que acredito que é muita diferença. O imóvel residencial hoje, a gente vê que está dando 0,2, 0,3, 0,4, quando muito bom do retorno de investimento. Não chega nem perto da Selic. Não chega nem perto. Então, assim, a gente acredita realmente que o comercial é muito diferente. Nossa, realmente, é bem interessante. Bem interessante mesmo. Como é que funciona para quem já tem, quem são proprietários de imóveis, às vezes vem herança de família, principalmente imóveis comerciais de rua, né? Imóveis que são ou prédios ou lojas que são herança de família, a pessoa já tem aquele imóvel e ela enxerga aquilo como uma coisa que só dá prejuízo ao invés de dar lucro, sabe? O que essa pessoa precisa fazer, além de procurar uma broker, claro, mas o que ela precisa fazer, o que ela precisa se atentar para tentar virar essa chave e não ficar com aquilo passando, porque senão vai geração dando prejuízo, A gente pega muito esses casos, né, Márcio? Então, a gente sua família querendo descentralizar, né? A gente pega muito isso, em média aí a gente pega uns 2 imóveis por mês com essa formatação, né? São famílias que foram recebendo isso por herança, né? E hoje a família mais extensa querendo descentralizar. Sim. A negociação atual agora, a gente não pode falar quantas pessoas são. Aquela da Tijuca. Na Tijuca são 26. Caramba. 26 pessoas. Você vê que é uma coisa que veio de herança mesmo. Porque aí vai pai para filho para... Aí um chega no consenso, aí tá todo mundo alinhado, daqui a pouco o outro quer voltar atrás, e volta tudo. E são cabeças diferentes, são mundos diferentes. Então acaba que cada um tem uma opinião. Então acaba sendo mais fácil, nesse caso, dividir dinheiro do que dividir imóvel. É difícil, é diferente dividir uma renda, daí o cara fala, essa aqui vale mais, essa aqui vale menos. Então, realmente é uma coisa que a gente tem feito bastante e a gente está sendo procurado para isso. Isso é bem legal. Acho que a gente entra com a avaliação bem realista, né? E o que a gente costuma dizer para os nossos clientes é o seguinte, a gente não pega imóvel para ficar na prateleira. A gente pega imóvel para vender. Então, essas famílias que têm esses imóveis antigos, então, quando eles começam a ter divergência, na maioria das vezes eles têm divergência no valor do imóvel, por uma avaliação feita erradamente por 1 ou 2 corretores que um deles conheciam, que não eram do mercado comercial. Às vezes até o senso deles mesmo. Não, eu acho isso. Exatamente. A questão da avaliação é um negócio assim que pode tanto você se dá muito bem quanto você se dá muito mal. Eu acho muda isso tudo. aí. Muda tudo. Imóvel, tem 2 imóveis aí que a gente tinha pego desde o começo em Ipanema. A pessoa queria tanto também, por 2 imóveis, bons imóveis. Aí ela resolveu avaliar. A pessoa que foi fazer a avaliação dela quase que dobrou o valor, ela adorou. Ela falou, pô, meus imóveis não valem 12 milhões, valem 20. Então a gente falou, a gente não acredita nisso, você tem 3 anos. Como é que está hoje o imóvel? Até agora não vendeu o imóvel. Está caindo. E há 2 meses ela esteve lá no escritório nosso, procurou a gente, falou em 14 milhões de reais. Então, se ela vende esse imóvel com a gente lá atrás, com a avaliação que a gente tinha feito, a gente poderia fazer outros negócios com ela, ou só o que ela perdeu. Isso que não vai vender por 14, vai vender por menos. Sim. Então, assim, essa questão da avaliação é muito importante. E eu acho que a gente acerta bastante nisso. E a gente é muito realista também, porque tem o valor que a pessoa quer. Sim. Enfim, o imóvel da pessoa, ela pode vender por quanto ela quiser. Tem a avaliação de quanto o investidor compra, tá? E tem quanto ele paga, né? De quanto que a pessoa realmente vai vender, porque tem o tempo que ela fica parada também para venda. Se tiver custo. Tem muita coisa mensal, Na maioria são imóveis de alto valor agregado, são custos altos. Né? E aí quando a gente começa a fazer essas contas, a pessoa, opa, eles estão certos. Então, o melhor, acho que é o melhor, eu também aprendi com o Michel, é o seguinte, quando vem falar de avaliação, a gente fala assim, tá bom, você sempre pergunta para esse avaliador se ele conseguiria vender por esse preço. Ele consegue, ele tem um investidor, será que alguém consegue vender por esse valor? Que aí sim ela vale isso. Então, esse cara, por exemplo, de Ipanema que a gente está falando,
ele avaliou o metro quadrado igual de subsolo e sobreloja. E de geral. De geral, Então, assim, foi um negócio que não fez sentido, fez uma avaliação muito ruim do negócio e acabou com uma negociação dela de 3 anos atrás. E atrapalhou a família, né? Sim, sim. E como é que vocês atuam e ajudam? É claro que não precisa entrar em detalhes estratégicos, mas como é que vocês atuam e ajudam esses proprietários que têm um imóvel parado há muito tempo, não estão conseguindo girar? Então, primeiro a gente entende a necessidade deles, né? Se a necessidade seria a venda ou a locação. Então, E vocês fazem os dois? A gente faz os Fazemos dois. os dois. Então, a gente atua nas duas frentes. Então, se for uma locação, a gente vai fazer uma análise do imóvel, do ponto, da localização, do tamanho do imóvel, e dentro do portfólio da gente, a gente vai direcionar a empresa destino para aquele tipo de imóvel. Então, seja um imóvel que tem alto fluxo ou um imóvel que tem um fluxo menor. Então, a gente costuma dizer o quê? O pessoal costuma colocar os imóveis comerciais tudo no mesmo saco, e não é. Então, o imóvel comercial ele é sobre fluxo, é sobre ponto. Então, o pessoal faz conta de metro quadrado e avalia o imóvel que está aqui nessa esquina, que tem 300 metros, o mesmo preço do imóvel que está lá atrás, com 300 metros pela metragem. E não é isso. Então, é ponto. Às vezes você atravessar a rua, às vezes não, a maioria dos das casos, você vezes, atravessa a rua, já não muda. é o mesmo valor, a mesma loja igual, você atravessa a rua, muda totalmente o Às valor. vezes você só dobrar a esquina ou ter um sinal na frente ali do imóvel já muda o fluxo totalmente. Já teve caso da gente vender imóvel aqui de 200 metros por 6, 7 milhões de reais e o imóvel aqui do lado, a 10 metros ao lado, de 500 metros, a gente não conseguiu vender por 4, porque terminou o fluxo ali. Então, isso às vezes tem dificuldade das famílias entenderem isso, mas a gente consegue na prática mostrar isso. E a gente é bem realista também, a gente não quer ludibriar, olha, eu acho que pode vender, e a gente acaba com o nosso trabalho. Se a gente falar que a gente acha que vende por muito mais, a gente acredita que isso aí pra gente vai ser muito ruim. Então, se a gente fala a verdade, né, que é óbvio, a nossa avaliação, que pode também estar errado, só que, graças a Deus, na maioria das vezes a gente acerta em relação à avaliação. Então, assim, a gente acredita que assim vai melhorar também o nosso trabalho. Sim, não, e não é para ficar fazendo portfólio de Exato. base de imóveis cadastrados. A gente costuma falar que a gente não deixa imóvel na prateleira. E a gente faz operações muito rápido. E de um tempo para cá a gente tem conversado isso com os clientes que trazem imóveis para a gente negociar, faz a avaliação. E a gente explica que a gente trabalha muito rápido, porque a gente já perdeu negócios por essa velocidade. Então a gente não trabalha com pressa, a gente trabalha com velocidade. Por já ter o cliente certo, a gente já ter um pretendente certo, então a gente faz essa avaliação, esse conjunto mais preciso possível e acelera. E quando a gente começa a acelerar, tem família que trava. Então às vezes ele estava com o imóvel parado lá há 1 ano. Conheceu a gente e a gente teve caso de o mercado lá em Ipanema. A gente conheceu a pessoa num dia. No dia seguinte, a gente estava assinando um sinal da compra do imóvel. Ele falou que nunca tinha visto isso na vida dele. O investidor passou para a gente, pede para ele assinar, pode assinar, eu faço a transferência, tira as certidões que eu vou comprar o imóvel. E esse é o time que a gente tem. A gente tem muitos negócios, então a gente ganha na velocidade. Sim. E tem famílias que recuam com isso, por acharem que estão vendendo um imóvel barato. E aí a gente explica e na maioria das vezes a gente consegue reverter. Bom. E quais as vantagens? Óbvio, também é uma pergunta até que a gente imagina a resposta, mas as vantagens que um proprietário desse tem entre a diferença entre fazer a locação e, de fato, realizar a venda, né? Porque a gente está falando de valores onde ele vai receber aquele valor, ele pode fazer outras coisas com aquilo de uma forma mais rápida também, então, né? Depende muito da necessidade dele, do que ele vai fazer com o dinheiro se ele vender e a locação para que serve, porque às vezes a locação serve para pagar um custo fixo de vida dele, ou serve para milhares de coisas. Então depende muito da necessidade da pessoa. O nosso trabalho é provocar uma venda, a locação, enfim, existe sempre, mas o nosso trabalho é sempre comprar, a maior parte é comprar e vender de alguém que às vezes não está querendo vender também,
Então, para a gente isso é importante porque a gente consegue pegar muitos imóveis que não estão à venda. Então, isso para a gente é, assim, É o diferencial. é o diferencial. Entrando na tua pergunta, assim, às vezes a pessoa não quer vender, mas aí a gente fala assim, olha, tem oportunidade. A gente teve um caso que a gente vendeu de um imóvel de um amigo nosso, que é em Vila Isabel, por exemplo, e ele falou, cara, acho que vale a pena mudar de posição. Por esse valor, você consegue comprar um imóvel em Copacabana, por tanto, em Ipanema, por tanto, E ou, ainda sei lá, rentabilizar, de repente, Rentabilizar. fazer outra e coisa. esse teu imóvel lá, a gente acredita que vai Tá valorizar depreciando, mais. né? O outro está depreciando, enquanto esse vai valorizar mais do que o outro que está lá. Então, assim, é mudar de posição. Eu preciso do dinheiro para fazer, sei lá, alguma coisa. E reinvestir em outra coisa, não Reinvestir em sei. outra coisa. No nosso caso, a gente sempre indica comprar outro imóvel comercial. Isso a gente faz muito. E a gente está fazendo muita operação agora com o pessoal do mercado financeiro. Acho que é legal a gente falar isso, né? O pessoal do mercado financeiro tem um olhar diferente para os imóveis, mas para os imóveis comerciais eles não olhavam. Então a gente faz muita operação de compra e revenda. Então, Compra e revenda. então a gente tem um pessoal que está vindo hoje do mercado financeiro, a gente mostrando a oportunidade, mostrando a valorização, o potencial do imóvel e a revenda. Então, e o tempo de revenda. E o tempo de revenda faz um cálculo. Então a gente está conseguindo entregar para o pessoal do mercado financeiro um retorno de 30% a 35% dentro de 3, 4 meses, no máximo. Não existe, não me corrija, eu Mas não sou especialista, do imóvel, não sou né? especialista em investimento. Mas me corrija se eu estiver errado. Não existe investimento Não que tem, retorne isso. Não tem. Não, assim, a gente tem que ser realista. Não é uma coisa que a gente vai conseguir toda hora. Claro, o cara não vai chegar e falar assim, me conseguem um imóvel para eu conseguir 30%, Mas a gente está 40%. falando num cenário, Mas acontece. num cenário de 4 a 6 meses, de repente. Sim. Vamos estender um pouco mais. São coisas que a gente conseguiu realizar. Acontece. Sim. Mas Você a gente não promete. Claro, eu entendo. Você pode estender até a 12 meses, se for o caso. Sim. Estenda a 12 meses, a rentabilidade também vai ficar bem superior. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Tem algumas pessoas que compram imóvel com a gente com esse intuito. De revenda. Como eu fazia, quero comprar camisa para vender por mais. A pessoa compra imóvel para vender por mais do que tanto. Ele compra imóvel com a gente e já fala, se tiver, eu comprei imóvel de 3 milhões. Eu quero, se tiver uma proposta de 4 milhões, eu vendo. Eu entendo. Então assim, isso aí acontece. Faz sentido, porque o cara bota, vou dar um exemplo hipótese, o cara bota R$1 milhão para no pior cenário, num cenário 12 meses, já voltar 30%, 40% para ele. Mas porque entendeu? Uma coisa que a gente acredita que a gente faz muito bem também é o seguinte, a gente pega um imóvel vazio, né, e a gente participa muito da negociação. Sabe que corretor é psicólogo, a gente negocia, a gente é advogado, Sim. a gente faz assim uma porção de coisa, engenheiro, arquiteto, tudo, a responsabilidade de despachante, assim, a responsabilidade acaba Terapeuta, sempre pra gente, tudo, muita coisa. Aparta briga de família, né? É demais, mas a gente gosta muito disso, né? Então, a gente, o que a gente faz muito com imóvel? A gente pega um imóvel, eu acho que a maior parte desses imóveis são imóveis vazios, que a gente vê a melhor cliente para lá, tá? Enfim, não sei se falam nomes ou não. Eu acho que não. Não vou falar nomes, mas, por exemplo, um imóvel ali um exemplo, ali na Tauf de Paiva, no Leblon. Esse imóvel está vazio. Cara, vamos botar a pessoa lá que, cara, acho que esse cara aí vai muito bem lá. Então, o imóvel... Seja a pessoa marca, né? A pessoa vai fazer... A gente não é que a gente restaurante, venda contrato, mas a gente vai valorizar o imóvel da pessoa. Então, você valorizando o imóvel, a pessoa comprando pelo preço certo, a gente não tem a mínima dúvida que em 6 meses, na verdade, até antes, é que a gente não gosta de falar muito, mas já aconteceram algumas vezes da gente vender o imóvel e, sei lá, menos de um mês depois a gente botar um valor muito mais alto de revenda. E assim, mas muito. E tem gente que vende, tem gente que não vende, quer ficar com o imóvel de patrimônio. Acho até legal de falar, né, que tem o pessoal do mercado até financeiro vindo com a gente, pedindo essa parte. A gente tem um caso lá, agora aí que foi 3 e pouco, né? Aí tem um cliente nosso, aí comprou um imóvel com a gente, 3 milhões e pouco, e um imóvel valia mais, era um pessoal de São Paulo, que era o único patrimônio que tinha aqui no Rio, queria vender. E aí fizemos uma avaliação que uma valeria ali entre 600 mil de luva com 50 mil de aluguel. Então a gente conseguiu rápido um aluguel de 50 mil reais, que a gente está dando praticamente 1,5% aí de rentabilidade ao mês. E o cliente não quis. Está querendo mais. Está querendo mais. Então viu que realmente a operação que a gente formata
uma operação Entendi. certa, né? Entendi. E como é que funciona essa questão da aquisição para imóveis que já estão operando? Vocês deram exemplos de imóveis que estão. A gente falou sobre imóveis parados, imóveis antigos, que às vezes até, óbvio que vocês e o investidor, ele tem um olho muito clínico, mas menos mortais a gente vai olhar e falar, caramba, às vezes uma coisa tá, às vezes são Rio de Janeiro, né? A gente tem imóveis muito, muito antigos. Mas e os que estão operando? Tá lá com uma loja linda, maravilhosa rodando. É possível negociar isso também? É possível alguém investir para de cara ter uma rentabilidade ali, já de uma locação em andamento? Sim. Isso o comum, é o nosso dia a dia, né? Isso acontece com muita frequência. Acontece tanto nos imóveis, os proprietários que nos procuram, já com o imóvel alocado, querendo vender, e acontece da gente provocar também muito para investidores, né? Agora, na terça-feira, uma investidora forte nossa aí ligou e passou 2 imóveis que ela falou, ó, eu quero comprar esses 2 imóveis, ver se vocês conseguem pegar esse imóvel para a gente comprar. Aí A gente adora esses desafios, assim, é bem legal. Então não é muito fácil, mas não, na maioria das acontece. vezes a gente consegue. É o que ele falou no começo, né? Assim, a gente faz uma avaliação futura. Então, a gente sabe, assim, imagina que esse negócio, de repente, se a gente acredita que ele tem uma boa renda, ele tem uma boa renda, mas ele não vai valorizar tanto, assim, esse aluguel de 20 mil reais nesse imóvel, a gente acredita que pode chegar talvez a 21, 22, 23, mas não é um imóvel que vai chegar a 30. Então a gente fala, olha, não é um imóvel que a gente acha que vai valorizar, mas é um imóvel legal para você ter de renda. Então, assim, não é tudo que você compra que de repente vai ganhar Explodir, 30%, né? explodir 40%. Mas vale muito a pena você ter essa renda, que vai ser compatível com o que está pagando hoje uma Selic. Essa que é a graça. Sim, é um caso legal que a gente pode falar assim, que a gente nunca vendeu um imóvel com um aluguel X e depois que esse inquilino saiu, teve um aluguel menor do que o que já tinha anteriormente. Pelo contrário, fala que a gente tem estrela, né? Sempre um aluguel maior, né? Graças a Deus, isso aí realmente acho que é legal. E é legal falar também que muita coisa chega pra gente, isso é importante também, com parceiros, né? Sim. Tem muitos parceiros, a gente faz muita parceria, a gente acredita muito na parceria, e a parceria com corretores. Corretores, né? Corretores, mas advogados, com administradoras. Então tem muita gente que chega na gente, e a gente também, óbvio, a gente vai falando com muita gente, que são pessoas que de repente não geraram, que administradores que não vendem imóveis, que nosso imóvel, a gente não faz imóvel comercial. Aparece muita gente falando com a gente que não trabalha com imóvel comercial. Então as pessoas têm procurado a gente. Isso é legal. Falando nisso. Então isso eu acho que é bem interessante. Isso é legal. Falar. Como é que funciona essa relação entre os proprietários, né, os inquilinos, né, e os investidores? Vocês administram o contexto inteiro e fazem essa ligação para que todo mundo chegue num senso porque eu estou perguntando isso porque justamente deve ser um desafio muito grande você conseguir encaixar a necessidade de 3 frentes, porque na maioria das vezes fazem relações, vocês fazem relações comerciais com 3 frentes, fora a corretagem, mas são 3 frentes ali que tem que, vou dizer assim, tem que agradar, né? Então, sendo mais simplório possível, como agradar a todos numa relação comercial dessa? Então, o principal de tudo é não deixar ninguém se falar. Eu acho que, assim, o nosso papel, eu falei que a gente faz muitos papéis dentro da corretagem, e é importante entendi. A relação com a gente. Trazer a sua responsabilidade. Eu tô aqui, fala comigo. A gente faz muito isso. E quando acontece, óbvio que acontece também, a gente junta muitas pontas e dá certo. Sim. Só que a maior parte, às vezes, porque a expectativa de cada um muda. Então, a gente tenta falar assim, olha, você que é o dono do imóvel, a gente fala com você, a gente fala com o inquilino e a gente fala com o investidor. Então, chega na hora, quando for bater o martelo, né? Aí sim a gente junta, comemora junto, enfim. Já com tudo ajustado, né? Entendi. E a gente tem casos também que tem investidores que não querem sentar na mesa com quem está vendendo. Acontece muito. E tem proprietários que não se dão com o inquilino também. Então a gente tem que fazer essa triangulação toda. Mas eu acho importante essa postura profissional de, eu tô aqui.
Inclusive, você me contratou para isso, né? Mas Meu não é só, papel eu é vou te esse. falar, Rafa, não é só, a gente não trabalha só até a venda do imóvel, tá? Isso acho que é muito importante também, a concretização. A gente trabalha depois também, a gente continua Então, falando também acompanhamento, depois. sim. Casos desse primeiro imóvel, por exemplo, que a gente vendeu, teve uma inundação, entrou Inundação no subsolo. no subsolo, entrou água, a gente Caramba. foi lá, já tinha vendido o imóvel, a gente foi lá de madrugada, a gente ajudou o proprietário, porque já na teoria já não era um negócio mais Esvaziar nosso, uma né? piscina. Esvaziar a piscina, enfim, mas muita coisa a gente faz depois também. Então, tanto a pessoa que alugou, a pessoa que comprou, Legal. a pessoa que vendeu, a gente continua muito permanece, essa O relação. relacionamento Sim, perpetua, sim, né? sim. A relação continua e a gente gosta disso, a gente vive isso. Então, acho que é importante sempre saber que a gente está ali. Que legal. Então, acho que isso é legal. E o que você falou, essa parte aí, então, do investidor, do nosso cliente, no caso, do inquilino e da pessoa que está Proprietário. vendendo o imóvel, é confiar na gente. Sim, sim. E entender que os profissionais estão ali justamente para Para isso. acertar as arestas, porque elas vão ter Sim. coisas inconformes, né, um com o outro. É difícil concordar com tudo, então precisa acertar A gente as fala com o arestas. advogado, a gente fala com o contador, a gente fala com o cartório. Sim, Então a gente faz essa ponte toda para que o negócio dê certo. Até porque, no final das contas, para a gente ganhar, o negócio tem que dar Tem que certo. performar. Sim. Então é o que a gente busca, então a gente... senão vocês não recebem Não, por isso, né? é. Pelo O trabalho de Michel vocês, fala né? isso aí que eu acho que é engraçado, que assim, o nosso trabalho é isso, é juntar as pontas. Se não vender, o investidor continua com dinheiro, o dono do imóvel continua com o imóvel e a gente entendeu? Então, Exatamente. o nosso trabalho é que seja o melhor para todo mundo mesmo. Exatamente, exatamente. Que legal. E tem gente que não valoriza essa profissão, né, cara? É impressionante, Muita né? gente. Mas é porque, assim, a gente também tem que ser sincero, né? Tem muita malandragem nessa profissão, tem muita gente boa, mas existe muita malandragem. Então acaba que A pessoa já a vem gente ferida, né? tem. O Então proprietário já acaba, vem as pessoas ferido. têm esse preconceito Sim. que as pessoas têm Com em relação experiências à passadas, corretagem. ele já vem ferido. Tem. Né? Tem muita gente ferida. E a gente costuma, Tenta mudar e isso, o que né? a gente costuma falar quando chegam parceiros, né? Fala assim, olha, a gente tem essa oportunidade de receber isso e isso. Outra coisa que a gente faz, a gente fala, olha, a gente vai receber o que tem que receber e a gente é totalmente transparente. Então, se tiver alguma coisa distinta por um êxito nosso, a gente costuma chegar e juntar o proprietário ou o cliente, o inquilino, Está acontecendo isso agora. E combinar. e combinar. Sim, E combinado. nada de... A gente não trabalha com over, com nada disso. A gente não quer Então, manchar isso aí. sim. O Michel fala, tem muitas frases, acho que deve ter aprendido com o avô, né? Que aí ele fala, realmente assim, a gente não quer fazer um negócio só com a pessoa, a gente Sim. quer fazer vários a negócios. gente não vive de um negócio, A né? gente não vive de um negócio. Sim. E a gente faz negócio com os mesmos investidores, com os mesmos proprietários que têm outros imóveis. Sim. A gente teve uma reunião agora ontem mesmo, uma pessoa que ela está precisando vender umas salas comerciais e uma sobreloja, que não é o nosso negócio. E para ajudar ela, a gente está... E acaba acontecendo, porque esses imóveis a gente deixa na prateleira, mas a gente fala, olha, não é o que a gente faz. Sim. O nosso foco são as É lojas. loja. Mas aí o que Loja. acontece? Operação. Aparece. Aparece daí. Aparece, o cara tá procurando sala. Aí a gente fala, pô, tá ali, tem pessoas que estão querendo vender isso. Até então, porque hoje em dia, minha coisa esteja errada, algumas operações, elas rodam em salas também. Né? sim, depende. É um número depende, pequeno, sim, mas tem sim, operação que estúdios. roda. e tal, sim, Tem operação que acontece. roda em sala. Então acaba que A minha operação, por exemplo, rodaria numa sala. Sim, a gente não é especialista em galpão. A gente vendeu há 2 meses atrás 2 galpões. Então, Sim. são coisas que acontecem, que a gente também é de um investidor nosso, amigo nosso também. Sim, pelo relacionamento você Pelo já relacionamento ajuda. a gente falou, de repente, ele lembrou de um cliente e falou, cara, esse cara tá querendo galpão. Peraí. Aí juntou as pontas, vendeu um galpão. Aí o outro a gente vendeu também sem querer. Legal, legal. Então acontece. Eu queria fazer uma pergunta, é claro que não precisa detalhar muito tecnicamente, mas existem características de lojas que vocês percebem que são características que falam, nossa, isso aqui... Pode me dar um exemplo assim, de poucas, por exemplo? Não, coluna. Se a loja não tiver coluna... Coluna? dentro, coluna, você
Pode. Nossa, pra eu que sou leigo, você falando isso foi tão óbvio. Você falando, pra mim parece óbvio. Se você tem a loja. Muita operação do cliente ali, a formatação do negócio dele. Muitas colunas Porque permite você tem a loja, receber qualquer tipo de loja. Às vezes você tem uma loja menor, não tem coluna nenhuma, pô, show. Você tem uma loja enorme, cheia de coluna, atrapalha o negócio. Pé direito também muda muito, direito, né? E a coluna é algo que não tem o que fazer, porque é estrutural. Então, mas aí o que a gente faz? A gente procura inquilino que consegue formatar uma operação e tirar partido dessas colunas. Então, a gente acabou de alugar, para acabar uma loja de 400 metros. Em várias colunas, tem muita coluna. E a gente botou um negócio perfeito para lá. Que legal. Uma loja de roupa famosa e tal. Então o cara vai aproveitar as colunas para fazer seus negócios. Então acaba que isso aí realmente é isso, é o pé direito. O pé direito, é o que a gente chama de boca, que é a frente, né? Junto com o pé direito, faz muita diferença. Loja de esquina. E a região, hoje vocês atuam só Rio de Janeiro ou outros lugares? A gente atua mais no Rio de Janeiro. Mais no Rio de Janeiro, você fala de Niterói também. Niterói, a gente está indo para lá daqui a pouco, até mais tarde. Niterói, vendemos um imóvel em Macaé. Como é que a gente vendeu esse imóvel? A gente não chegou aí no imóvel, a gente não conhecia o imóvel, mas era um imóvel bem icônico, famoso lá em Macaé. Que legal. Aí o Michel acabou indo para lá, né, até, mas era um imóvel que a gente não conhecia, vendeu e a gente foi para lá. Que legal. Mas acontece. Mas tem essa diferença de região também no Rio de Janeiro? Por exemplo, se uma pessoa tem um imóvel na região da Zona Oeste, na Zona Sul, no centro, a gente deu o exemplo do centro, então, muita gente não conhece Calçadão. Conhece mais quem vive por lá, por exemplo. Calçadão é uma coisa muito boa, que quem está na Zona Sul não conhece. Calçadão? Calçadão de Madureira. Madureira, Caxias, Nova Iguaçu, Campo Grande, Bangu. É uma coisa que, assim... E são imóveis grandes São ali. imóveis grandes e imóveis pequenos também, que são super valorizados, né? Então, são imóveis que costumam ter luvas altas, aluguel um pouco mais baixo, ou luvas altas e aluguel alto também. Dependendo do lugar, vamos pegar um Caxias da Vida. Ponto é muito importante. Campo Grande da Vida. Eu me lembro, Calçadão de Campo Grande, cara, é algo assim, é um comércio extraordinário. A pandemia veio, fechou shopping, fechou a loja, Calçadão não fecha. Então, assim, tem lugares que a gente não imagina que são tão valorizados. Eu conheci muita coisa, depois que a gente montou o nosso negócio, conheci muita coisa que eu realmente não imaginava. Impressionante. Impressionante. A gente às vezes fica com uma cabeça assim, eu tenho um imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro, porque a Zona Sul é super valorizada. E aí a gente vai aqui na Zona Oeste, que vai aqui, sei lá, em Bangu, por exemplo. Taquara, eu moro na Taquara. Vai na Taquara, por exemplo. É isso. Tem imóveis de rua gigante, super valorizado. E marcas grandes estão ali. Sim. Marcas grandes. No final das contas, é assim, as marcas acabam fazendo, igual a shopping, né? As âncoras que fazem o lugar. Sim. Né? Sim. Então a gente procura também, a gente tem esses contatos todos, tem amigos nossos, enfim, que são donos, que trabalham nos lugares, que o importante para a gente é isso, é levar a melhor marca possível. Então, às vezes, tem aqui uma marca mais ou menos, outra mais ou menos. Se você bota uma marca melhor e tem duas lojas mais ou menos, daqui a pouco essas duas mais ou menos entram duas boas. E aí valoriza o local. Vai valorizando o pedaço. Entendi. Isso acontece muito. Aí aquela calçada ali fica super valorizada. Muda tudo. Quem entra, muda tudo. Entendi. E tem algum segmento que vocês têm percebido nos últimos meses, nos últimos anos, que tem crescendo o segmento de alimentos, por exemplo, ou de varejo de loja? Academia. Eu acho que o segmento do momento hoje... Farmácia sempre. Farmácia e academia, né? Que tem impressionante. Engraçado, você falou academia. Na minha região, na Taquara, por exemplo, eu tenho reparado, tá vindo uma atrás da outra. Muito. Imóveis enormes. Gigantes. Enormes. Academias. São os novos bancos, né? São imóveis de 1.200 metros para cima. Né? E aí eu fico impressionado... Desculpa até fazer essa observação, mas são mensalidades de R$79. Eu fico impressionado. Bota a gente ali na academia para justificar. Eles costumam ter muitos alunos, né? A população hoje está se cuidando muito mais, né? Então, eu acho que esse pessoal enxergou isso, né? A gente... Não, o cara tem negócio, o cara gira com uma mensalidade de R$79. A gente está fazendo uma operação agora com uma determinada marca que ela já tem um imóvel aqui, já está ali com a academia com 3.500 alunos. 4 mil alunos, e ela vai montar outra a 200 metros. Do lado. Para outra não pegar. E ela acredita que vai performar lá também com mais uns 2, 3 mil alunos. Impressionante. É óbvio que assim, esses 2, 3, 4 mil alunos não vão para a academia, principalmente ao mesmo tempo. Claro, mas eles pagam. Sim. Então, assim, a academia, o lugar performa. Você acha que
às vezes você falou, R$79, como é que sustenta? Por aluno, né? 79 por aluno. Muita gente pagando. O mercado também tá crescendo muito, né? É. A gente tem até a história legal na operação no mercado. Essa daí vai valer para o pessoal também do mercado financeiro. A gente pegou um imóvel na Zona Sul, que ele estava alocado para um mercado, e o mercado estava fechado há 2 anos. E aí nenhum investidor queria comprar um imóvel com medo do mercado devolver, né, a locação. Um aluguel significativamente alto. E aí a gente trouxe um investidor amigo nosso que é de fora do Rio de Janeiro, explicando, conversando com o pessoal do mercado, entendemos qual era a necessidade do mercado para poder estar inaugurando um imóvel, e aí ajudamos eles aí a sanar essa necessidade, e ele comprou o imóvel. Muita gente não acreditou, achava que era loucura dele, achava né? que tinha algum problema no imóvel, achava que, deve estar acontecendo alguma coisa, para eles não abrirem, ficar 2 anos pagando aluguel alto, e não abrindo, tem algum problema. Exato. E a gente sabia que qual era o problema, que não era um problema, era um detalhe, e esse detalhe foi resolvido. Vendemos o imóvel, foi 25 milhões e meio. Caramba. Um inquilino top. E aí esse inquilino inaugurou dentro de uns 6 meses. Não, quase 10 meses. 10 meses? Não, após a compra? Chegou a 10 meses? Mas ficou lindo. Ficou lindo. 1 mês após a inauguração, a gente fez uma proposta para ele de revenda. Fala a proposta, Márcio. Foi 25,5, foi a compra dele. O Michel ligou para ele e falou assim, olha, eu tô com uma proposta de 35 milhões. Caramba, o cara faturou 10 depois milhões. que abriu o imóvel. Em um ano. Sendo que ele estava recebendo. Ele já estava recebendo aluguel, isso é importante falar, exato. Ele já estava um tempo lá. Caraca. Aí, não sei o que, não, tá bom. Deu 6 meses, oferecemos 39. Não vendeu. Ele não quis. Não quis vender, ele tem para renda e tal. Sim. É um investidor patrimonialista, né? Porque às vezes ele, vou pegar essa grana, vou comprar outro, então deixa esse que já tá rodando. É um mercado famoso, vai muito bem lá. A gente fez uma outra operação com esse investidor também de fora do Rio, em Copacabana. Vendemos um imóvel para ele lá de 7 milhões de reais. Colocamos uma operação bem legal lá, um fast food mundialmente conhecido. E inaugurou a mesma coisa, proposta de 10 milhões de reais. Dentro de um prazo de 9 meses. 9,5, foi nem 10, foi quase 10. Foi 9 meses. Caramba. E não tive vendido. Então é isso, mas é o que a gente falou desde o começo. O negócio valoriza. A gente não vende contrato, mas ele valoriza o teu imóvel. O imóvel e o trecho, né? Sim. Entendeu? Tanto que o amigo nosso comprou uma loja ali do lado agora, que a loja ficou fechada. 4 anos ou mais. 7 anos. Fechada, ninguém alugava, ninguém comprava. Essa capacidade de observar a região e essa pegada comercial de chão de loja que vocês têm é muito importante para ajudar a esse negócio girar. Porque provavelmente se não fosse isso, a Mabruk não seria o sucesso que ela é hoje em dia, se não fosse esse conhecimento de vocês sobre o conhecimento sobre loja, sobre varejo, sobre olhar ali, tipo, chão de loja. Sabe? A gente costuma falar que a gente faz o negócio como se fosse pra gente. Se eu fosse alugar uma loja pra mim, Márcio pra ele, então aqui serve, o que a gente faria? Serve, o que a gente faz para melhorar isso, eu pegaria aqui. Então, essa visão. Tem vários negócios, desculpa te cortar, tem vários negócios. A gente foi participar também com um pessoal grande aí, que aí eram várias lojas, eram acho que 8 lojas ali na frente, aí tinha um negocinho ali que atrapalhava. Aí tava eu e o Michel lá. Aí o Michel falou, mas por que vocês estão fazendo? Por que vocês não fazem o pé direito assim? Sabe? Por que vocês não mudam ali? Cara, mudaram um projeto gigante. Uma construtora gigante. Mudaram um projeto, porque o Michel comentou ali. Enfim, o negócio vendeu assim. Então, assim, isso realmente, esse conhecimento é muito importante e ajuda muito em tudo pra gente. Que legal. Que legal. Eu queria pedir um favor para vocês. Primeiro eu quero pedir para vocês, eu quero fazer uma pergunta chave aqui para a gente poder encerrar, mas eu queria pedir como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato. Eu vou deixar na descrição do programa também. Mas seja investidor, seja proprietário de imóveis que estão parados, seja alguma marca que ainda não esteja no portfólio de vocês, como as pessoas fazem para entrar em contato? Através do site, através do Instagram, como é que é? Então, tem o nosso Instagram, né, da Mabruk Real Estate. Mabruk, inclusive está movimentando bastante lá, eu vi. E a gente tem nosso site, que é www.mabrukimobiliaria.com.br. Perfeito.
tem nossos e-mails. E-mail tem o telefone Tem o também lá. Telefone, que Vai no embaixo, WhatsApp. bota aí. Eu vou botar na descrição, sem foco na E tem descrição. algumas operações que a gente fez. Tá lá, o pessoal vai entender lá. Ver As o marcas que portfólio, a gente né? trabalha. Lá tem todo o nosso portfólio. Legal. A gente fez uma operação legal também no Flamengo, né? Vale a pena falar, né? Flamengo Bairro. A gente fez um negócio que a gente não costuma fazer também. Uma E assessoria. a gente fez uma assessoria que a gente conseguiu levar um determinado imóvel no Flamengo imenso a leilão. Cuidado, você tá quase falando tudo aqui. Pega leve. Mas um negócio grande, assim, bem interessante. Um negócio legal. Isso acho que não tem problema falar. Acho que não tem problema falar, não. A gente fez uma assessoria para a venda do Bennett no Flamengo. Sim. Aí que foi um negócio bem legal também, que a gente aprendeu muito com isso também, né? Sim. Mas acho que assim, o principal é a gente tem o conhecimento e o caminho do gol também, que é muito importante. A gente sabe como chegar na melhor negociação, enfim, eu acho que isso aí também é importante, né? Sim. Que legal. Na média, você deu uns exemplos de tempo. Na média, quanto tempo demora? A partir do momento que, é óbvio, é dependente de N questões, mas a partir do momento que o proprietário entra em contato com vocês, falando que tem um imóvel e quer girar, que é uma oportunidade, seja de locação para venda. Mas tem negócio que a gente fala assim, cara, do Michel, vendido. eu adoro a frase do Michel que é melhor, tá vendido. Eu falo, cara, peraí, não, isso aqui tá vendido. E realmente, tem imóvel que quando entra pra gente fala, cara, isso aqui vende assim. Entendi. Tem imóvel que a gente sabe. Com a documentação regularizada, um imóvel que a gente enxerga realmente que está dentro do preço, se tiver tudo certinho, com a gente não demora nem um mês. Caramba, que legal. Muito rápido. Então a gente pega alguns detalhes que são imóveis de famílias, ou tem inventário, tem casa de menor, tem burocracia. E aí não tem jeito, não depende de ninguém, depende de vocês. Só com o imóvel agora tem o menor. A gente vende, entre aspas, o imóvel, mas depende desse trâmite e acaba levando mais tempo. Entendi. Mas na maioria das vezes, se tiver tudo regular, a gente não passa de 30 dias para vender um imóvel. Eu queria pedir uma grande gentileza, eu queria pedir para vocês darem uma opinião sobre como vocês enxergam o mercado de imóveis comerciais, de lojas, no futuro, aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Olha, a gente conversa muito, né? Pós-pandemia, veio muito para separar o pessoal realmente que está na pegada de trabalho, realmente está buscando o seu espaço, né? Então, não diria os maus comerciantes, né? Mas aqueles que estavam ainda balançando ficaram pela pandemia. Sim. Então, o pessoal que está hoje aí está firme. Então, ele se profissionalizou. Sim. Então, a internet realmente está forte, mas não vai deixar de existir as lojas de rua, o bom ponto, o bom imóvel, vai precisar de imóvel para expor. Então, a gente não tem esse receio das lojas de rua, a gente vive isso e a gente não... Pelo contrário, é engraçado que as pessoas falam assim, mas tem luvas. Cara, existem muitas luvas, existem assim... A gente também não imaginava que as luvas iam continuar e até valorizar imóvel. Sim. A gente achava que, pandemia vai acabar com luvas e tal. Não, as luvas continuam, os imóveis continuam valorizados, imóveis bons mais ainda. Então, assim, a gente acredita muito que os imóveis vão continuar. Qual o futuro? Cara, eles continuam muito valorizados e valorizando. E vem segmentos suprindo a necessidade dos outros que ficaram, né? Então, a gente tem pego muito hoje os bancos. Então, os bancos era o inquilino ideal para os investidores no passado. Hoje, os bancos saíram reduzindo em massa a operação e as farmácias aumentando. Sim. A academia aumentando. Foi para o digital, né? As clínicas estão aumentando, estão vindo para as lojas de rua. Então, antigamente, tinha as clínicas, era na sobreloja, numa laje. Você vê pet shop hoje de 500 metros, 1.000 metros, 300 metros. Eles estão precisando ser vistos, né? Alguns negócios estão precisando ser vistos. Então, a vitrine ainda está na loja de rua. Está agregada com a internet, mas a loja de rua ainda está com uma pegada muito forte. A competição na internet ela é enorme e às vezes muito desleal por conta da grana que se coloca. Sim. Né? Você pensa assim, uma farmácia, né? Eu posso muito bem entrar no site, comprar ali Novalgina, não sei o quê. Isso aqui, cara,
a farmácia é uma atrás da outra. Se você olhar, sempre tem cliente. Sim. As pessoas vão até a farmácia, gostam de levar listinha de remédio. As pessoas gostam da experiência da farmácia, por mais que seja a maior E hoje a parte farmácia não é só uma Hoje tem farmácia, tudo, né? é um mini mercado, né? Então, Sim. Hoje entra compra na beleza. farmácia para gastar R$200, você sai com um ticket de R$1.000, Sim. de R$800. Tem farmácia hoje em dia que está se especializando nisso. Sim. Exato. Não vai citar nomes, mas Tem tem tudo. uma aí que Sim. tem várias lojas focadas em produtos de É porque beleza. tem tudo. Realmente, Ah. hoje tem tudo. E o pessoal tem essa visão, porque às vezes olha, passa em um determinado lugar e está vendo lojas fechadas. Então, essas lojas que estão fechadas, na verdade, elas estão com preço fora. Sim. Então, muita gente que está olhando ali não sabe que às vezes tem uma briga familiar e não chegam num acordo para locação. Ou alguém fez uma má avaliação lá e está com um valor totalmente fora da curva, por isso que ela está fechada. A gente acredita que tudo no valor certo vem. Entendi. E aluga. E aluga. Perfeito. Perfeito. Olha, eu ia pedir para vocês deixarem um recado para quem está assistindo a gente, seja investidor, seja proprietário. Qual recado vocês deixariam? Eu acho que vale a pena você olhar para o investimento no imóvel comercial com muito mais carinho Sim. do que deixar seu dinheiro parado investindo, porque daqui a pouco cai, sobe, desce. O imóvel comercial que a gente tem visto só valoriza. Sim. Então, o que a gente traz, o que a gente procura é a valorização. Então, a gente leva coisas boas. Então, acho que assim, investe em imóvel comercial, em loja, é um negócio muito bom, vale a pena. Que legal, que legal. Acho que é isso aí, né, Márcio? Então, procura a Mabruk. Procura a gente lá e a gente vai fazer a continha lá e vai provar. A gente vai te mostrar. Por A mais B aí, que comprar um imóvel comercial com a gente vai dar um retorno melhor do que deixar o dinheiro parado no banco. Legal, é muito parabéns. mais legal quando deixar o dinheiro parado. Não, e fora que existem outros fatores que você é muito mais legal. Fora o que você movimenta de pessoas, de oportunidades, de trabalho. De você, às vezes, só de você girar um negócio seu, botar uma loja ali, uma grande marca, quantidade de emprego que está gerando, quantidade de valorização da região, aquela rua. Tá fazendo a obra da loja, né? Aquela rua que valorizou, loja, sabe? E aí o seu imóvel às vezes até valoriza. Às vezes não, normalmente ele valoriza. Vamos gerar emprego, né? Gera emprego, melhora para o bairro, para a região, para a rua, N coisas. Olha, exatamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns aí, parabéns cara, pelo vídeo empresarial, que tá muito legal. Legal. Eu tenho certeza que esse programa ele vai atingir muitas pessoas. Os conteúdos aqui vão atingir muitas pessoas que têm seus estabelecimentos parados, que não estão chegando em acordo com família, que podem procurar vocês até para intermediar e separar uma possível briga que tenha também. Sim, com certeza. E também para os colegas aí também que têm imóveis comerciais e não é a especialidade, porque tem muita diferença o corretor de residencial vender um imóvel comercial. Como a gente não também... A gente procura, assim, a gente tem parceiro para fazer residencial, a gente tem vários parceiros super legais também. Então estamos lá de portas abertas aí para receber os colegas lá e trabalhar em conjunto. Perfeito. O escritório de vocês fica onde? Ipanema. Na Visconde Pirajá, número 608. Visconde Pirajá, em Ipanema. Perfeito. Quem quiser tomar um cafezinho com vocês, só procurar. Perfeito, é isso. Obrigado, gente. Obrigado de verdade. Obrigado pelo tempo. Vocês têm que ir para Niterói ainda hoje. Vamos viajar agora. Obrigado pelo tempo. Valeu. Cara. Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Se você amou essa aula de corretagem, de investimento, de retorno sobre o seu investimento que eles deram aqui pra gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Até o próximo. Tchau, tchau.